Hoje a gente vai continuar analisando o diálogo entre Abraão e os filhos de Het, e qual é o significado que isso tem na história da jornada da alma após a morte. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Hayei Sarah, hoje focando nos parágrafos de 55 a 57 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, a gente tem visto ao longo dessa semana como a jornada de Abraão para buscar um túmulo para Sara é lida pelo Zohar como a jornada da alma, né, depois da morte, e a relação que ela tem com o corpo. E aí no vídeo de ontem, se você não viu, recomendo que veja, a gente viu que o momento dessa busca, Abraão chega e fala com os filhos de Het e vimos o que eles representam. Aliás, algumas pessoas tiveram dúvida, né? Eles representam os corpos, não é a alma, das pessoas que já passaram pelo processo que a alma tem que passar depois da morte. Mas eles representam o corpo, tá? Então são pessoas que fizeram a sua correção. Por que isso é importante? Porque hoje o Zohar interpreta o que esses filhos de Het falam para Abraão. Então tem duas expressões que chamam a atenção. Primeiro, esses filhos de Het tratam Abraão como um príncipe, né? E falam, olha, você é um grande príncipe, você é um príncipe honrado ou algo assim. E aí, então, o Zohar explica aqui o que está acontecendo. As pessoas que já morreram, elas reconhecem quando quem está para morrer é uma grande alma. O que a gente chama na Kabbalah um tzadik, um justo. Então essas outras pessoas, quando dizem para Abraão, você é um grande príncipe, estão falando, você é uma pessoa que vai ter pouco trabalho depois da morte. A sua alma não vai ter que fazer muito esforço para subir para onde ela precisa subir. E isso dá para entender a segunda expressão que chama a atenção. Esses filhos de Het falam o seguinte, você pode pegar um lugar do mais seleto entre nós. Então no nível literal, o que ele está falando? Escolhe o melhor terreno que você quiser para enterrar a Sara. Mas nesse sentido cabalístico que a gente está lendo, ele está falando, você vai ficar aqui entre nós, né, depois que você morrer, no local mais elevado que tem. Então o Zohar explica que o céu é como se tivesse ali compartimentos ou grupinhos de pessoas. E a gente vai para um compartimento ou para um local afim, né, ligado ao nosso tipo de conduta quando a gente estava na vida, quando a gente estava vivo. Então pessoas que são como Abraão, grandes justos, grandes príncipes, né, como os filhos de Het dizem para ele, vão realmente ficar entre pessoas que também são grandes príncipes, né? Vai ficar entre justos. E talvez outras pessoas vão ficar em outros níveis, com outros grupinhos de pessoas. O Zohar dá a entender, embora ele não fale explicitamente, que muitas vezes, inclusive, a gente vai ficar entre pessoas conhecidas, né? Não só pessoas do mesmo nível, mais do que isso, pessoas conhecidas. Então a gente volta a reencontrar depois da morte algumas pessoas que passaram a vida conosco. Parentes, amigos, conhecidos. Então eram realmente pessoas que já tinham uma convivência conosco aqui. Isso também já mostra que elas eram do nosso nível de algum modo, né? Porque a gente anda com gente que tem alguma afinidade com nós, e por isso a gente encontra elas também do outro lado. Então essas duas frases aí que os filhos de Het falam para Abraão são interpretadas desse modo. Um bom dia a todos e tudo de bom.